Personagem dos mais icônicos, o Coringa é retratado em várias versões adaptadas nos cinemas, jogos e quadrinhos da DC. O privilégio da fantasia é que as inconsistências podem ser atribuídas ao fato de se tratar de um multiverso, daí as diferenças de origem, estética e a desnecessidade de rigidez no trato do personagem. Mas o Palhaço de Gotham reproduz em todas essas versões a sua estrutura central de vilão. O filme de 2019 não transforma em herói, mas ele realiza uma mudança revolucionária de ângulo sobre a sua gênese. Fazendo um apanhado sobre as análises disponíveis na internet, é sempre chamada a atenção para a necessidade de cuidado com as questões mentais, de como o risco provém a partir da falta de cuidado em um quadro que se agrava progressivamente até o ponto de se tornar irreversível. A pressão a que os comentadores se referem é de uma sociedade industrial, que produz seres em massa sem uma garantia de inserção em papéis definidos por meio dos quais a realização pessoal pode ocorrer, mas ao contrário disso, o que acaba existindo é a corrida dos ratos, um conjunto de esforços inúteis sem realização existencial alguma. O ambiente urbano é deplorável, os meios de subsistência cruéis e o trabalho dificultoso, agravado pela falta de compreensão e empatia até mesmo das pessoas que estão ao redor do personagem. Todas as suas interações visando integrar o meio têm como resposta a cara fechada. O personagem central, Arthur Fleck, tem um subemprego como palhaço, fazendo bicos em propagandas, festas e eventos, atuando como funcionário de uma pequena agência de entretenimentos de Gotham City. Ele sofre de um quadro doentio que o leva a rir em momentos aleatórios do cotidiano sem uma causa que necessariamente corresponda ao sentimento do riso, como, por exemplo, quando ele sofre uma crise de riso no ônibus, tendo que fornecer um cartão explicativo à passageira da frente que o estranhou. Ele gosta de crianças, tenta sempre fazer graça para elas. Na medida em que somos conduzidos pela história, é natural que parcela do público se identifique com o sofrimento e as dificuldades daquele que viria a ser o maior vilão do Batman, principalmente as pessoas que têm alguma dificuldade de socializar e são estranhadas pelo meio. Ele ainda se apresenta como um sujeito inofensivo no começo, apenas tentando sobreviver, é uma figura que se torna compreensível. A sociopatia se desenvolveu a partir de um conjunto de causas, não se agravou do dia para a noite, elas têm origem mesmo em uma infância conturbada. Arthur mora junto com a mãe, Penny Fleck. Os dois costumam assistir a um programa de televisão que tem apresentador muito famoso na cidade, cujo nome é Murray Franklin. Ele traça um cenário imaginário no qual ele se aproxima do apresentador como alguém que se destacou na plateia e conseguiu ficar lado a lado daquele homem de sucesso do show business, que compartilha com ele do passado de abandono, quando morava sozinho com sua própria mãe. Arthur é um filho de mãe solteira. A carência da figura masculina não é o único fator a prejudicar a sua formação, uma vez que as influências advindas da própria mãe se mostrarão perniciosas, como é revelado ao longo da história. Enquanto trabalhava divulgando anúncio comercial, moleques roubam o seu cartaz de publicidade e o espancam. A placa é batida e quebrada em sua cara pelos delinquentes juvenis. O chefe de Arthur exige que ele pague o preço do objeto, negando qualquer tipo de compaixão para com ele. A primeira violência sofrida por Fleck vem dos pobres e do ambiente caótico da cidade de Gotham causado pela degradação social, a mesma degradação que se observa em cidades de índole progressista, como eles costumam chamar. Pego com arma enquanto fazia apresentação em um hospital de crianças com câncer, ele é despedido após esse episódio. O palhaço volta para casa usando a condução do metrô, local em que 3 playboys faziam gracejo com uma moça, momento em que é acometido de mais uma crise de risos, o que é estranhado pelos rapazes que passam a intimidá-lo, progredindo para uma agressão física que é repelida por tiros. 2 morrem no ato de defesa, o terceiro consegue fugir, mas é alcançado por Arthur que finaliza o que havia começado. Após cometer o crime, Fleck foge da estação e se refugia em uma sala, recobrando o equilíbrio emocional. Passando a dançar, ele nota que se sentiu bem depois de passado o susto de ter matado pessoas. A reportagem sobre o assassinato de 3 playboys no metrô é convertida em um conflito classista, uma contradição que pode ser explorada por algum movimento político, que não tarda a aparecer. O palhaço depende muito do uso de remédios, e ao que parece isso é a única coisa que o atendimento público consegue suprir satisfatoriamente, uma vez que as sessões passadas com a psiquiatra são completamente inúteis, já que ela não dá atenção a nada do que é dito. Em um desses atendimentos, ele é informado de que o departamento passou por um corte de verbas e que essa atenção, que já era pouca, seria interrompida. Não havendo mais como prosseguir o tratamento, não havia perspectiva de melhora de sanidade mental. No entanto, ele cometeu o assassinato e levou a arma para a apresentação infantil enquanto o tratamento estava ativo. Nesta última consulta, ele diz:
Eu pela minha vida toda duvidei da minha existência. Agora as pessoas começaram a me notar disse ele para a médica, pensando no crime que havia cometido e sua repercussão. Cartazes começam a surgir na cidade, apontando para a existência de um palhaço assassino à solta. Fleck se reconhece nos rostos criminosos e a convicção sobre sua nova identidade fica cada vez mais reforçada. Sobre o assassinato dos rapazes, ele escuta uma voz afirmando que o cara que fez isso é um herói, que se danem esses caras. 3 idiotas a menos, ainda 1 milhão para eliminar. Em casa, Arthur toma contato com uma carta revelando a existência de um caso entre a sua mãe e Thomas Wayne, ficando ciente de que ele seria o fruto dessa relação, o que faz surgir nele o interesse em buscar contato com o pai. Após comparecer em frente à mansão Wayne, ele faz umas brincadeiras com Bruce Wayne, mas, enquanto na condição de estranho à família e filho bastardo, é humilhado pelo segurança, que nega sua condição de descendente de Thomas. Fleck, que num impulso agarra o pescoço do segurança e começa a esganá-lo, não conclui o ato, fugindo em desabalada carreira. Ao voltar para casa, vê que sua mãe está sendo conduzida ao hospital. Ele passa por um interrogatório informal com a polícia em frente ao hospital, que o indaga sobre as 3 mortes ocorridas no metrô. Na mesma oportunidade, ele fica sabendo que os policiais compareceram à sua residência e que isso desencadeou distúrbio mental em sua mãe. Os comentários do apresentador Murray Franklin são recheados de tiradas que um comediante profissional e bem-sucedido faz contra outro que não tem uma carreira tão feliz quanto a dele, é a ridicularização sádica dos que estão em cima e pisam nos de baixo. Em todo caso, Fleck é convidado para participar do programa justamente por se destacar com suas piadas sem graça e a falta de jeito para atividade humorística. Ele aceita o convite e fica agendado seu comparecimento ao show. Enquanto isso, protestos de palhacinhos contra a elite rica começam a engrossar após Thomas Wayne ter enaltecido os rapazes mortos no metrô e dito que existem aqueles que conseguem algo na vida, por um lado, e outros que são apenas palhaços. O teor do conflito é de classes. É aberta uma frente anticapitalista revolucionária e os palhaços ocupam um papel que os antifas têm na nossa sociedade real, como bem observou Jeffrey Nikes em um comentário sobre o filme ainda em 2019. Em um dos protestos, é levantada a placa que identifica Wayne com fascismo, vinculação típica dos movimentos esquerdistas que utilizam como rótulo essa palavra. Fleck é naturalmente atraído para a massa de manifestantes que se concentrou em frente a um prédio em que estava Wayne. Ele consegue confrontar Thomas Wayne, que também nega sua condição de pai de Arthur e chega mesmo a agredi-lo fisicamente. Ele sustenta que a mãe de Arthur era louca, essa tática que as feministas irão denominar de gaslighting. No entanto, de fato existem documentos que comprovam a existência de doenças mentais da senhora Fleck, que é diagnosticada como acometida de transtorno narcisista e delirante. Esses documentos são roubados por Arthur do asilo Arkham. Quando era funcionária da mansão Wayne, Penny Fleck alimentava o delírio de que tinha um caso com Thomas Wayne e Arthur seria o fruto dessa relação. Ao que tudo indica, a versão de Wayne sobre a loucura de Fleck e a ausência de parentesco com Arthur é verossímil. A senhora Fleck era uma personalidade problemática. O diagnóstico de seu quadro mental foi produzido por uma instituição especializada em tratamento psiquiátrico que pode atestar com imparcialidade o seu potencial para inventar histórias. Após ser demitida, Penny arranja um namorado que iria praticar abusos contra o seu filho, o que muito explica a gênese da sociopatia que viria marcar a personalidade de Arthur. A título de argumentação, existe hipótese alternativa de que a situação de filho adotivo tenha sido formada a partir de uma simulação jurídica, para ocultar a origem paterna da criança, num artifício legal que contaria inclusive com a falsificação de documentos e uso do poder político e econômico dos Wayne na cidade de Gotham para abafar o caso. Ocorre uma sequência de atos que representam desdobramentos da capacidade de transgressão da moralidade e normas sociais. Arthur invade o apartamento da vizinha, com a qual ele alimentava delírios de intimidade. Ele sufoca a própria mãe com o travesseiro do hospital, mata o ex-colega de trabalho, mas ao menos deixa o anãozinho partir, abrindo a porta do apartamento para ele, porque o anão era incapaz de alcançar a corrente. Depois de cometer o homicídio, ele termina de se produzir para ir ao programa agendado com Murray Franklin. No transcurso, é perseguido pela polícia, tendo que correr e ingressar num vagão cheio de manifestantes com trajes de palhaços. Um dos policiais atira contra um dos passageiros, provocando tumulto generalizado que resulta no espancamento dos oficiais. O recente episódio de violência agita a cidade, mas Arthur resolve manter o seu traje de palhaço, com o apoio do apresentador, que diz não enxergar problema algum na indumentária, apesar dos protestos do diretor do programa,
que considera inadequado após os crimes cometidos pela massa de revoltados, vestida de palhaços. Na opinião de Murray, o show tinha que continuar. Quando perguntado se havia participado dos protestos, respondeu que não acreditava em nada, que ele era um apolítico. Ele faz um pedido específico ao apresentador para que o anuncie como Joker, o que é feito. Joker confessa seus crimes ao vivo. Foi ele quem matou os 3 playboys na estação do metrô e que se tornou ícone dos manifestantes revolucionários. Ele passa a discutir com o apresentador, discursando na posição de vítima e pontuando como ele acha engraçado como algumas condutas simplesmente recebem a etiqueta de crime, expressando, ainda que sem saber, uma das teorias de criminologia que trata da criminalização como um fenômeno artificial e arbitrário do Estado para controlar os indivíduos. Ele fala de maneira crítica sobre como o sistema define o que é certo e errado, engraçado ou não. Podemos interpretar que o fato de as pessoas não rirem dele é um problema das pessoas e não de suas piadas. É jogada a carta do relativismo, o poder do sistema de impor critérios de orientações, que no campo da hermenêutica é denominado de violência simbólica. Após chorar as pitangas, ele acaba matando o apresentador, porque afinal de contas ele era igual a todos os outros. Avança para a câmera a fim de se dirigir aos telespectadores, quando a transmissão é cortada antes mesmo que conseguisse finalizar sua fala. Em seguida os policiais efetuam a prisão e iniciam a condução do detido para a delegacia. A viatura que o conduzia é atingida por uma ambulância dirigida por homens com traje de palhaço, prontos para resgatar o criminoso e aclamá-lo como símbolo da insurreição. O crime cometido ao vivo deu mais gás aos protestos, funcionando como efeito catalisador dos focos revolucionários da cidade. São nessas circunstâncias de agitação e caos que Thomas Wayne, sua esposa e filho saem do teatro em meio à rua tumultuada, escolhendo um beco como atalho e no qual ocorre a trágica cena do assassinato dos pais de Bruce Wayne. As cenas finais são Joker sentado e conversando com uma funcionária incumbida do tratamento psiquiátrico dos internos do asilo Arkham. Após sair da sala, ele aparece com pegadas de sangue, dando a entender que assassinou, passando a correr como quem brinca de pega-pega com os funcionários do asilo. Em primeiro lugar, é preciso parar com a mania de fingir que produtos culturais não influenciam comportamentos e cabeças. As defesas reativas, produzidas por pessoas que tiveram bons momentos em videogames e seriados, e que querem blindar o seu potencial para o modelamento mental não se sustentam. Porque, de acordo com elas, o noticiário mainstream manipula a população, faz lavagem cerebral e infunde posturas simpáticas a agendas, mas os seriados, filmes e jogos preferidos são completamente insípidos, neutros e não modelam nada. A população inteira que assiste a TV Globo é burra, mas a população que joga e assiste seriados não pode ser objeto passivo desses produtos da cultura. Quando é um jogo, é só um jogo. Quando é seriado, apenas um seriado. Mas quando é a vovozinha assistindo TV Globo, aí não é só um noticiário, é a reportagem enganando. Ela critica porque viu a reportagem atacando jogos, não porque concorda com o conteúdo do noticiário. Por óbvio, reportagens manipulam, assim como quaisquer outras elaborações artísticas, literárias ou televisivas. Seja qual for a arma utilizada, a mídia tem poder e influencia sim. Jogos, seriados, reportagens da televisão aberta, internet, tudo isso é parte da mídia e tudo isso influencia também. As obras literárias e artísticas possuem ainda a vantagem de atuar de forma indireta, não buscando diretamente transmitir uma notícia ao telespectador para que ele forme a opinião de acordo com o que o emissor deseja, mas come pelas beiradas. Aos poucos a pessoa vai se mostrando simpática a personalidades desviadas que rompem os padrões convencionais para atingir um objetivo último. A formação do imaginário começa pela literatura e meios similares, as notícias e atividades políticas ocorrem por último. Dito isso, qual o peso do filme? De início, vamos lembrar que ele até se tornou um verbo, coringar. Esse verbo é aplicado para descrever a pessoa que ultrapassou o nível máximo de tolerância com as absurdidades da sociedade contemporânea, foi levada até o limite. Para muitas pessoas, pareceu ser uma obra antissistema, que justifica o enlouquecimento do sujeito diante de um mundo hostil e falho, expressando sentimentos das almas isoladas que frequentemente tomam a bandeira da loucura como forma de desabafo e identidade, incapazes de encontrar uma solução racional e explicação plausível para o mundo contemporâneo. Mas o Coringa é um fomentador dessas irracionalidades e absurdos, não um fator contrário à pressão do sistema contra homens, solteiros, héteros, conservadores, anticomunistas e antifeministas que foram jogados de escanteio pela agenda de subversão frankfurtiana.
A turba do Juquer são os Black Blocs, antifas, anticapitalistas, os criminosos e revolucionários em geral. Se a cidade está suja, ele amplia a sujeira. Ele pertence ao bando do Saul Alinsky, que fez estágio na gangue de Al Capone e aprendeu muito com essa experiência. Se houvesse um conflito imigratório ali, com grande fluxo de miseráveis que ultrapassaram a fronteira, o imuro e o coringamento dos manifestantes certamente englobaria esses imigrantes ilegais como partes ativas do grande caos provocado. Até mesmo terroristas islâmicos seriam abraçados para a derrubada do que eles imaginam ser a classe dirigente de Gotha. O produto que o movimento entrópico revolucionário entrega é o de uma cidade de padrão democrata, carcomida e destruída. Esse filme não foi feito para incel, republicano, conservador, direitista, pílula vermelha, preta ou de qualquer cor que seja, mas sim para canalizar a revolta juvenil a fim de que ela seja reabsorvida pelas próprias correntes que mantêm a estrutura caótica que apenas os comunistas conseguem administrar e tirar proveito. E por que é antirracional? Porque ele mostra que as expansões destrutivas dos coringas são formas legítimas de combate, ordo abechal, ordem a partir do caos. Mário Ferreira dos Santos já observava a introdução dessas modas na cultura e escreveu em seu livro Invasão Vertical dos Bárbaros os seguintes comentários. E a razão e o caos. Um dos preconceitos românticos, mas que atua em sentido verdadeiramente bárbaro, consiste em afirmar que a razão nos leva ao caos, à desordem do pensamento, e que só a intuição nos libertará desse final terrível. Há uma valorização desenfreada que se faz na baixa dos valores. Não se trata apenas de uma desenfreada especulação no que é baixo: crime, delinquência, vício, sensualismo excessivo, acentuação das formas viciosas, baixa literatura, supervalorização do herói popular, afagado pelas multidões e recebendo as mais altas pagas, etc. Mas, sobretudo, pela inversão que se faz de tais valores, a ponto de se pretender estabelecer que o mais alto consiste em ser o mais baixo. Como essas práticas querem apresentá-las como maneiras elevadas de se considerarem os fatos e os homens, trataremos em pormenores desses exemplos, mais no campo das pseudomorfoses, já que muitas delas se apresentam com a roupagem culta. É como se um bárbaro viesse vestido de roupagens civilizadas. Contudo, há exemplos de valorização do inferior, que são apenas bárbaros e não são apresentados travestidos de cultos. Vejamos alguns exemplos. O que, devido à sua fraqueza e à sua ignorância, ou movido pela sua concupiscência, é capaz de realizar um ato de certo vulto passa a merecer um tratamento que eleva e dá a parecer que houve grandeza em sua ação. Por exemplo, a valorização da história de gangsters, de criminosos vulgares e cruéis, como se isso representasse uma vitória sobre a fraqueza. A influência do negativo. A negatividade é própria de todo ser inteligente, que é, por isso, apto a dizer não, a tomar a posição contrária à outra. Em si, a negatividade não é um mal, salvo quando se refere à recusa ao que é realmente positivo e construtivo, quando apoia a negação do que tem valor pela ausência do mesmo valor. Ora, o que se observa nos períodos de decadência dos ciclos culturais é o aumento desmedido da negatividade em relação aos principais valores. Tende-se a negar tudo quanto de superior o ciclo admirou e realizou. Há uma completa inversão da escala de valores e todos os setores são atingidos pela ação negativista. Os princípios religiosos, que constituem os fundamentos do ciclo, são abalados pelas doutrinas negativistas, que não se contentam apenas em pôr em dúvida, mas em negar peremptoriamente o que até então era aceito, admitido e venerado. Não para aí a ação negativista. Ela busca atingir, sobretudo, os costumes, negando a validez ética a determinados atos e modos de proceder, e estabelecendo que outros devem ser preferidos, o que invade o campo das relações humanas e põe em risco o que até então mais aproximava os homens. Não é de admirar que períodos decadentistas e de alinhamento aos princípios morais sejam os períodos em que os homens mais se afastam uns dos outros, e que a atomização social aumenta a ponto de não haver mais possibilidade de compreensão entre dois seres humanos, que não podem mais dialogar e assistimos aos diálogos de surdos em que uns não entendem mais os outros. A barbarização revela-se aí, ameaçando abranger a totalidade da sociedade. A voz das ruas é clara, pretende-se derrubar Thomas Wayne, o capitalista e fascista. Até para isso, Ferreira Santos já explicava que atribuir ao capitalismo americano todos os males, como fazem, é um modo injusto e desonesto de apontar erros, porque eles sabem muito bem que o capitalismo explorador e imperialista não é americano, mas, sim, internacional. Eles sabem ou deveriam saber o que lhes ensinaram seus mestres Marx, Engels, Lenin, Zinoviev,
Kamene, etc., que o capitalismo dessa espécie não tem pátria, e sabem, sobretudo, que os grandes trustes internacionais não são compostos de americanos apenas, mas de ingleses, franceses, alemães, suíços, italianos, levantinos de toda espécie, russos também e até de alguns brasileiros de renome e apoio popular. Sabem que tais homens não têm pátria e lutam pela destruição da ordem cristã que os embaraça, e que têm ao seu lado a cumplicidade de muitos homens do clero. Sabem disso. E se sabem, por que não denunciam? E se não denunciam, como podem impedir que sejam acusados também de cúmplices, quando defendem as mesmas posições no campo da filosofia, e no campo da política lançam seus ataques com o endereço errado, propositadamente, pois sabem muito bem como se dá o mecanismo da exploração humana, pois seus mestres já lhes ensinaram, e não é possível que esses maus discípulos tenham memória tão fraca. Se a têm, aqui estamos para reavivá-la e pedir-lhes que vão ler outra vez os seus mestres, pois lá encontrarão a história contada desse modo, e não do modo como atualmente fazem. Quando o pobre alienado mental afirma que nada há, que tudo é ilusão, que a verdade é apenas uma quimera, que Deus é mentira e que Satã é a verdade, que a verdade é a ausência de realidade, esse pobre tolo é apenas um fetichista, e dos mais completos, pois admite que a ordem seja criada pela desordem, o mais pelo menos, o regular pelo irregular, o verdadeiro pelo falso. É a inversão da ordem lógica irregular e a única possível, porque como podem esses mágicos loucos extrair algo de onde não há coisa alguma, como conseguem eles encontrar, cegos como são, o gato preto no quarto escuro onde o gato não está? São geniais sem dúvida, são até maiores que Deus, como disse um deles na sua insânia. Que o menos venha do mais é o escandaloso, dizia um pobre diabo de Barbixas numa conferência, porque o certo é o menos produzir o mais, o nada fazer alguma coisa, retirar de zero muitas unidades. Isso está certo, isso é o verdadeiro. Mas o pobre diabo não se continha em seu assanhamento, verberava os que acreditavam no inverso, como se aqui houvesse apenas matéria de crença, de opinião, rangia os dentes, fazia brilhar sinistramente seus olhinhos demoníacos. E exclamava: o escandaloso é que as coisas obedecem a leis, ou procedem segundo leis. A ciência é um escândalo. Ela está nos querendo impingir que a realidade obedece a regras. Não é possível. O cosmos é impossível. O possível é apenas o caos. Mas o caos era apenas ele, caos no sentido da vacuidade pretensiosa e petulante, caos no sentido da idiotia arrogante, que deseja tornar verdade a sua moeda falsa da pior espécie. Isso já é o suprassumo do fetichismo. É o fetichismo loucura plena. E o que pasma é que tais idiotas encontram seguidores, outros pobres doidos. Thomas Wayne tentou a frente política, porque ele estava demonstrando a intenção de concorrer para a prefeitura de Gotham City, mas sua vida foi ceifada pela gangue revolucionária pró-palhaçada. Os ataques que a multidão furiosa faz contra aquele homem proeminente são similares aos feitos contra figuras do Partido Republicano, aonde se leia Wayne é igual a fascista e, leia-se, Trump é fascista. Os desajustados e mal-intencionados dirigem-se como um bloco sólido contra os alvos que encarnam um indício de que a ordem pode ser restaurada em Gotham City. Em que pese a morte do pai, aliás, mais em razão dela, o seu filho Bruce Wayne tentaria caminho diverso, ele iria ignorar completamente a política e atuar diretamente sobre o crime na postura de vigilante independente de Gotham City. Caso Bruce escolhesse ir mais além em sua sede de justiça, ele se transformaria em Rorschach ou no Justiceiro, passando para a eliminação física dos criminosos. Mas Bruce escolhe caminho oposto, ele segue de acordo com a lei ao preservar a vida dos alvos, limitando-se a entregá-los às autoridades constituídas. Em outros termos, o Batman é um herói que joga dentro das quatro linhas. No que concerne aos caóticos, melhor seria que tais pessoas se bandeassem logo para o campo oposto e se assumissem enquanto aliados dos movimentos de subversão. Não são conservadores, nacionalistas e patriotas que encoringaram em, mas socialistas incubados na espera da oportunidade perfeita para se assumirem enquanto tais, talvez na troca do discurso ideológico até o surgimento de outro mais palatável. Bem, ao lado do conglomerado farmacêutico das pílulas, a obra costuma ser associada ao movimento alt-right e àqueles que se denominam incels, celibatários involuntários. Algumas críticas obtidas na internet revelam preocupação sobre o impacto do filme para essas correntes ideológicas. Em uma primeira alegação, dizem que o filme incentiva terrorismo juvenil, classificando essa parcela como potencialmente criminosa e relacionada a atentados cometidos contra escolas. Em resumo, o sujeito passaria por um processo de snapping por causa do filme e sairia causando estragos na sociedade.
No entanto, a questão é que não está dentro do desdobramento normal da privação sexual e de recursos à geração de atentados terroristas por si. A bem dizer, ninguém sofre um processo psicótico por não usufruir da materialidade presente nesta vida sem que por trás dessa insatisfação provocada pela ausência de prazeres esteja algum fator ideológico mais profundo e oculto. Atentados existem por diversos motivos, um dos últimos tendo ocorrido por um disfóricos contra crianças nos Estados Unidos, episódio de tiroteio em Nashville, 2023, sem falar ainda nos surtos motivados por militância islâmica e outros por jovens engajados em ideologias socialistas de verniz diverso do socialismo internacional que os antifas e disfóricos professam. Existem exemplos de santos, escritores, artistas e gênios que fizeram da miséria uma plataforma para desenvolver obras-primas, mas essas pessoas não são comuns. Já dizia Olavo de Carvalho que os dramas que os homens de gênio absorvem com facilidade e desatam como nós simples são encarados pelos homens comuns como fatores capazes de conduzir mesmo ao suicídio ou assassinato. Estou convicto de que existe um direcionamento ideológico administrando essas disfuncionalidades a fim de que elas atinjam um paroxismo, a partir do qual os grupos organizados podem conduzir a sociedade e conferir-lhes a forma desejada. Ordo Abechal, Solve Coagula. É evidente que a vinculação entre os celibatários e atentados é arbitrária, enganosa e distração. Seu objetivo é reprimir não os atentados, mas o inconformismo de uma parcela dos jovens sobre imposições de comportamento que os afetam diretamente, mormente no sistema educacional recheado de pseudociência. A cultura socialista pretende conduzir uma massa, celibatária ou não, para o seu modo de ver e pensar. A neurotização de crianças e adolescentes é a coisa mais patente nos dias que correm, e quando por alguma desgraça elas explodem em impulsos violentos, o Estado ganha mais argumentos para intervir e regular condutas. Nos Estados Unidos, esses crimes servem para diminuir a importância do direito de portar armas. No Brasil, os atentados nas escolas são utilizados para instaurar meios de censura na internet. Alegação 2. O filme é violento. Esta nem é uma alegação séria, dada a existência de produtos culturais violentos desde o século passado. O problema não é a violência, mas a carga de valores que orbita ao redor de como a violência é praticada. Os filmes do Rambo, Os 300, Tropa de Elite, entre outros, mostram a violência sendo praticada contra alvos de guerra. São inimigos que simbolizam o mal. Exemplo: os comunistas, os invasores persas que querem espoliar a península e os traficantes que exercem truculência e execuções brutais. No caso do Coringa, a violência praticada contra um sistema que é representado por uma classe a ser escolhida pelos próprios revolucionários é uma violência fora do contexto guerreiro. Trata-se de terrorismo urbano. O inimigo é difuso, é o mercado, o patriarcado, são os políticos, é uma estrutura inteira que deve ser derrubada. Procede-se a destruição do ambiente no padrão antifa, militantes de esquerda, com a inevitável destruição de prédios, carros, vitrines e tudo que seja apresentado enquanto manifestação do direito de propriedade, presentificações do sistema capitalista e dos ricos que olham para aqueles que não têm nada como meros palhaços. Esta violência iria culminar na eliminação física de Thomas Wayne, não sem antes já ter se concretizado na morte dos policiais ao longo da história. O manual antifascista escrito por Mark Bryce serve de orientação para os grupos de militância global na Europa e nas Américas. Por meio dele ficamos sabendo que o antifascismo militante é apenas uma faceta de um projeto revolucionário muito maior. Muitos grupos antifas se organizam não apenas contra o fascismo, mas visam combater todas as formas de opressão como a homofobia, o capitalismo, o patriarcado e assim por diante. Dessa forma, eles veem o fascismo apenas como a versão mais aguda dessas ameaças sistêmicas maiores. O manual é na verdade um panfleto que justifica a atuação de tais grupos como se fosse uma resistência heroica a uma ameaça latente e não compreendida pelas lideranças liberais de centro. Diz Bray que os antifascistas são, essencialmente, revolucionários. É surreal ver analistas liberais atacarem antifascistas por impedirem o discurso fascista, quando sua ideologia socialista revolucionária defende a expropriação global da classe dominante capitalista e a destruição, ou captura, de todos os estados existentes por meio de uma revolta popular internacional que a grande maioria acredita que virá por meio de um violento confronto com as forças do Estado. As perfis da alt-right têm adotado o cacoete racial do nacional-socialismo, muito por conta também da crise migratória provocada em seus domínios por agentes internacionais. Ao enxertar o modelo socialista do século passado e já solapado pela guerra, eles deixam aberta uma janela de ataque para os comunistas, mas também de manipulação por operações de inteligência, pois ao que consta, essa rede direitista identitária é facilmente atraída para os interesses neocomunistas da Rússia e da China.
É de longa data o costume dos soviéticos de manobrar movimentos nacionais de DNA socialista. Já foi revelado que o Serviço Secreto da República Democrática da Alemanha, a Stasi, se utilizou de grupos neonazi para atuar na República Federal da Alemanha. A ideia era tratá-la como um prolongamento do nacionalsocialismo a fim de descredibilizar o regime. Os infiltrados chegavam mesmo à posição de liderança, repassando as informações obtidas para a KGB. É de se esperar que o mesmo modus operandi esteja em curso nos dias atuais. Esses fatos são comprovados pelos depoimentos de Ladislav Bichman, segundo o qual dogmáticos políticos de cariz conservador são tão vulneráveis às OAS do bloco soviético quanto esquerdistas radicais. Quando, nos anos 1950, a STB e a Stasi conduziram uma campanha anti-americana na Alemanha Ocidental em nome de uma organização neonazista radical, vários ultraconservadores se juntaram à campanha sem considerar a possibilidade de ela se tratar de uma provocação comunista. Uma operação elaborada na primavera de 1964 sob o nome secreto Netunos e conduzida em parceria com a KGB se tornou o tornassol onde as habilidades operacionais e a imaginação do novo departamento seriam testadas. Numa noite, na última semana de maio de 1964, lancei ao fundo do Lago Erné, na Boêmia tchecoslovaca, 4 malas cuidadosamente preparadas, revestidas de uma capa asfáltica. Semanas depois, as malas foram achadas por uma equipe de TV tchecoslovaca que filmava um documentário sobre lendas típicas da região do lago. Esse achado foi apresentado ao público como um importante arquivo de documentos dos nazistas. Assim se iniciava uma grande campanha de desinformação contra a Alemanha Ocidental, campanha que Moscou considerou uma das mais bem-sucedidas já empreendidas naquele período. Documentos originais nazistas dos arquivos soviéticos e da Tchecoslováquia foram mostrados à imprensa como documentos recuperados do Lago Erné e foram usados na Itália, na França, na Áustria e na Alemanha Ocidental para atingir certos indivíduos e perturbar a imagem pública da Alemanha Ocidental. Apesar da operação não ter conseguido convencer o público alemão ocidental de que o regime em vigor na Alemanha Ocidental era uma consequência prática e ideológica da Alemanha nazista, ela foi um fator decisivo para acirrar ainda mais investigações contra criminosos de guerra dentro da Alemanha capitalista. Feitas tais considerações, pouco importa que Alt-Right tenha se identificado com o personagem, porque a capacidade de os comunistas atuarem a partir desses grupos já está mais do que provada. Como alguém pode achar que esse filme representasse alguma forma de entronização, homenagem e símbolo do homem excluído do mundo moderno, é algo a ser pontuado com estranheza e surrealismo, talvez por uma carência de se sentir representado. A ausência de bons modelos deixa um vazio a ser preenchido por outros novos, ou pela reinserção de antigos, porém reformulados de acordo com novos critérios. Quanto ao drama da personagem, o mesmo padrão é seguido por Taxi Driver, no qual Travis Bickle, que faz parte da baixa casta, insurge-se contra a sociedade ao sair da posição de mero taxista para de vigilante que resgata uma menor reduzida condição de prostituta em um bordel sujo do subúrbio. A cena final revela os pais da moça agradecendo o herói da história por tê-la devolvido ao meio familiar. A diferença é que nesse filme, o personagem principal restaura um pouco da ordem perdida ao entregar a jovem a seus pais, ao contrário da regra vigente nas obras que tratam do modelo anti-herói. O Coringa não reestrutura nada, ele é vitimado pela sociedade, que não se apieda dele, é vítima do Estado, que não fornece os serviços públicos adequados para integrá-lo na vida comum, é vítima também dos ricos, que acham que podem humilhar qualquer um que esteja passando pelo metrô apenas por ter rido ou ainda negar filhos bastardos. Ao todo, é possível fechar as críticas mainstream em 3 frentes, elas envolvem a sociedade, o Estado e a elite, composta por ricos e aristocratas. Quando se coloca na mesa a existência de concausas para que o sujeito pudesse se tornar o Coringa, as condenações que seriam feitas ao criminoso são transferidas para a sociedade em geral, uma vez que ele pode ser considerado produto dela, vítima de suas mazelas, afinal de contas ele teve cortada a ajuda psiquiátrica do Departamento de Saúde de Gotham por falta de verbas. Também não faria mal algum às pessoas demonstrarem um pouco de gentileza a quem já leva uma vida difícil. A linha que o filme segue é a da inversão de valores. Wayne é a figura da autoridade, do patriarcado, do homem heterossexual, de família estruturada e monogâmica, o ícone capitalista que carrega consigo um empreendimento pujante e influente na alta sociedade de Gotham. A multidão que segue o palhaço é composta do material básico de que toda revolução socialista necessita: humilhados, oportunistas, inescrupulosos e criminosos. Esse conjunto pode ser criado por um grupo organizado, por exemplo, fome artificial, assassinato de reputação, terrorismo, oposição controlada, etc. Ou simplesmente pode ser objeto de exploração,
pelo fato de a classe de inconformados já ser latente no cenário que se pretende explorar. O enredo demonstra que o coringamento é integrado num processo que visa consolidar avanços de grupos específicos sob a justificativa de justiça social e explosão de justa indignação, não sendo uma revolta contra o politicamente correto. O avanço contra Thomas Wayne é a derrubada do rico aristocrata, exatamente tudo aquilo que a revolução busca destruir. Não importa que essa família tenha gerado um justiceiro, porque o empreendimento que a sustenta é a exploração dos ricos contra os pobres. Existe um pecado original marcado pelo conflito de classes do império financeiro dos Wayne. A inversão da perspectiva é comum na cultura atual. Jogos e filmes sobre personagens patológicas são transmitidos como excitantes, dando a entender que de algum modo aquelas pessoas estão presas e condenadas a agir daquela forma, pois o sistema as pressiona naquele sentido. Por outro lado, isso convive com a recriminação aos vigilantes que utilizam a violência para neutralizar permanentemente os criminosos. No recente jogo do Esquadrão Suicida são os heróis que se tornam maus, porque foram infectados e devem ser parados pelos vilões. O seriado Gotham não tem nada a ver com Bruce Wayne, mas com o protagonismo feminista de uma líder de quadrilha e a demonstração de como ela consegue tomar o papel dos gangsters, e a ascensão do pinguim no mundo do crime. Serão encontradas similaridades com Breaking Bad, Raskolnikov, Crime e Castigo, Bazarov, Pais e Filhos, o comediante, Watchmen, Travis Bickle, Taxi Driver, o protagonista do clube da luta e modas propagadas na internet conhecidas como Evil Machine. Após muito esforço e dedicação no ensino de química, Walter White percebe que não chegou a lugar algum, é objeto de zombaria dos moleques, e resolve enxutar o balde e, entrando no ramo do tráfico de drogas. Raskolnikov não aceita ser um como os demais, dando permissão a si próprio para matar alguém se ele considerar que esta ação é proveitosa para o seu desenvolvimento pessoal. O comediante de Watchmen não se importa com justiça alguma, ele considera que, quando se percebe que tudo é uma piada, ser o comediante é a única coisa que faz sentido. Após um histórico de humilhações, Travis Bickle tem a sua catarse ao agir como vigilante e resgatar uma garota. O Clube da Luta se tornou referência nos círculos masculinistas, ele possui uma tônica anárquica, mas é de um anarquismo organizado e com hierarquia, contradição pontuada no livro como essência mesma do movimento. Sem estranheza alguma, a cena final é a prática por Tyler Durden de uma série de ataques terroristas mediante explosão de prédios da cidade. Evil Machine é uma forma elegante e inovadora de maquiar o velho e levei vantagens e a Lady Gerson é aquele oportunismo rasteiro associado aos maus modos das populações subdesenvolvidas do terceiro mundo, a brasileira em particular, sem sintonia com padrões mínimos de civilidade. Mas aquele que se identifica como Evil Machine não poderia se colocar na condição de macaco incivilizado, isso rebaixaria demais, tornando necessária uma reformulação das palavras que descrevem esse comportamento. Se a Lady Gerson faz o sujeito sentir vergonha e se olhar como um símio, compartilhando dos vícios do populacho, ao usar a palavra Evil Machine ele racionaliza o oportunismo macaquice, colocando esse modo de agir como superior e ao lado das pílulas que ele encontrou em fóruns, livros e plataformas, que o fizeram enxergar para além da Matrix. O uso da imoralidade como pretexto para praticar certas ações convenientes está no mesmo patamar do chimpanzé mais rasteiro e letrado que se encontra no dia a dia escutando música da Anitta e trapaceando os outros. A diferença é que o primeiro arranjou uma retórica própria para levar vantagem. Há um fundo niilista subjacente nessas obras, que não é propriamente uma corrente filosófica, mas antifilosófica, repetindo a tradição dos céticos da Grécia Antiga, agravada pelos delírios pós-modernos de uma sociedade que passou a enfrentar guerras com potencial destrutivo nunca antes visto, dificuldades de obtenção de emprego, arranjos familiares instáveis, guerra travada entre os sexos e absurda perda de noções biológicas atacadas por pseudociências em departamentos universitários. Mas essa situação já estava registrada na literatura do século XIX. O escritor Ivan Turgenev foi interpelado na rua por um homem que bradava, referindo-se aos atentados ocorridos na Rússia daquela época. E olhe só o que os seus niilistas estão fazendo. Estão pondo São Petersburgo em chamas. Traçando uma conexão entre as crenças de seu personagem Bazarov e ações concretas dos revolucionários russos. O tema dos humilhados e ofendidos é recorrente em Dostoiévski e serve de base para posturas invasivas contra a sociedade. É um material que sempre está presente nos cenários de agitação social. A obra de Os Demônios, de Dostoiévski, retrata a atuação de grupos subversivos na Rússia czarista, terminando com o bairro pobre da cidade sendo incendiado, Ordo Abechal. É irrelevante que o Coringa diga não acreditar em nada, não adotar nenhum das posições, porque essa posição que defendo nada é mero discurso, que após proferida é convertido em ações e propagação de crenças e posturas,
Nenhum negativista é um ponto neutro fixo, sua neutralidade é maleável e, de acordo com o ambiente, pode ser movido para qualquer lado que o conjunto de forças determine. Se ontem era a Revolução Francesa, no dia seguinte foi a Comuna de Paris. Após a Revolução Russa, passadas as décadas, são as agendas globais anticristãs, pró-drogas e aborto. Isso explica por que o Coringa, não crendo em nada, é extremamente útil, serve de símbolo e é aclamado pela multidão de ativistas ao melhor estilo Black Bloc. A mensagem geral é de que os impulsos agressivos são justos em um ambiente geral de exclusão e discriminação. É a crença na possibilidade de ter carta branca para praticar ações contra uma injustiça sistêmica. O filme reafirma a convicção nas pessoas de que, em uma sociedade caótica e disfuncional, a loucura destrutiva é uma forma legítima de reação. A verdade é que o Coringa nunca será uma obra para os incomodados com a subversão cultural causada pelos métodos socialistas. Ele não se encaixa no símbolo do reacionário frustrado, porque o anti-herói promove a destruição e o caos, as principais armas da esquerda, enquanto que os conservadores patrióticos preconizam a lei e a ordem, ou somente a ordem, quando a estrutura legal é insuficiente ou corrompida.